Eu juro que nunca mais paro para ninguém nessa vida. Sinto que essa decisão, essa única parada naquela madrugada, me tirou a capacidade de dormir em paz para sempre. Meu nome é Robson. Sou caminhoneiro há 25 anos e a estrada para mim sempre foi sinônimo de casa, de rotina. Eu fazia a Rota do Sul, carregando material de construção e conhecia cada posto de gasolina, cada buraco, cada trecho deserto da BR-101 como a palma da minha mão. Aquele dia era uma quinta-feira fria, por volta das 3h20 da manhã. A chuva estava caindo forte, daquele tipo que faz o limpador de para-brisa do meu Scania P310 mal dar conta de limpar. Eu estava a umas 2 horas de distância do meu ponto de parada e pensava em café e cigarro. Tudo era normal, monotonia pura. Foi num trecho particularmente isolado, sem iluminação pública e rodeado só por mato e pinheiros, que eu vi o vulto. Não era um animal, era um homem, cambaleando na beira do asfalto. Ele estava curvado, segurando o braço e parecia em estado de choque. Minha primeira reação, a que a experiência te ensina, é não parar. Mas ele parecia realmente ferido. Um acidente bobo, pensei, ou alguém que caiu de moto. Pisei no freio a ar. O caminhão deu aquele gemido pesado e abri a janela. A chuva molhou metade da cabine. Aconteceu alguma coisa, amigo? Gritei por cima do barulho do motor. Ele se virou devagar. Estava ensopado, com a roupa rasgada e tinha um corte feio na testa que sangrava de forma estranha, mas não parecia estar doendo nele. O rosto era pálido, magro, e os olhos estavam muito abertos. Ele parecia ter uns 30 anos, talvez menos. Fui assaltado, ele disse, a voz rouca, quase um sussurro que mal consegui ouvir sobre o som da chuva. Preciso chegar ao próximo posto. Por favor, eu pago. Eu respirei fundo. Era contra as regras não parar, mas era mais ainda contra o meu instinto. Mas o cara estava sangrando. Abri a porta e o deixei entrar. Ele se arrastou para o banco do passageiro. A cabine, antes cheirando a diesel e café velho, ficou impregnada com um cheiro de terra molhada, mofo e algo metálico, que devia ser o sangue. Ele disse que se chamava Leandro. Não me agradeceu de verdade, só ficou olhando para a frente, ignorando o pano que lhe ofereci para estancar o ferimento. Tentei puxar assunto, perguntar onde ele morava ou o que fazia na estrada. Ele só respondia com monossílabos. E era aí que o medo sutil começou. Ele não parecia assustado com o assalto. Ele parecia faminto, ou talvez esperando por algo. Continuei dirigindo, tentando focar na luz do farol cortando a cortina de chuva. Passaram-se 10 minutos e o posto mais próximo deveria aparecer a qualquer momento. Mas Leandro não parava de me incomodar de forma silenciosa. Ele tinha o olhar fixo em mim e não na estrada. Eu podia sentir o peso do olhar dele, mesmo sem olhar para o lado. O ar ficou pesado. Meu coração começou a bater mais rápido. Tentei justificar. Ele deve estar em choque. A cabeça dele está ruim. Mas não era choque. Era algo intencional. Seu nome é Robson, não é? Ele perguntou de repente, quebrando o silêncio apenas pontuado pelo motor e pelo som incessante da chuva. A pergunta era simples, mas o modo como ele falou, como se estivesse testando a palavra na boca, me gelou o estômago. É, respondi tenso. Como você sabe? Você disse, ele respondeu, mas eu não tinha dito meu nome. Eu estava tão nervoso que tinha pulado as formalidades. Eu tinha certeza disso. Meu celular estava no painel, sem sinal, como sempre acontece naquele trecho.
Senti um suor frio escorrer pelas costas, contrastando com o ar gelado da cabine. Então, Robson, ele continuou, ainda com os olhos em mim. Onde você vai dormir hoje? Você costuma parar no posto do Tiago, não é? Aquele onde a comida é caseira e tem umas lâmpadas queimadas no estacionamento? Eu quase joguei o caminhão para fora da pista. O posto do Tiago era um lugar minúsculo que eu só usava quando estava voltando para casa, uma vez por mês. Era um detalhe que só quem faz aquela rota há anos saberia, ou quem me observava. Eu nunca tinha falado sobre aquele posto com estranhos. Como você sabe sobre o Tiago? Perguntei, tentando manter a voz firme. Minhas mãos tremiam no volante. Leandro sorriu. Não era um sorriso de alívio ou gratidão. Era predador. Um sorriso largo demais, que não alcançava os olhos. Eu presto atenção, Robson. Presto atenção em tudo, especialmente nos seus horários e nos caminhões que você dirige. Ele fez uma pausa, olhando para o meu painel. Esse aqui é novo. O último que você tinha, aquele azul, deu muito problema no câmbio, não foi? Você ia trocar ele no final do mês passado. Nesse momento, eu soube. Não era um assaltado. Não era um andarilho. Ele me conhecia. Ele me monitorava. A cabine do meu caminhão, que era meu santuário, se tornou a coisa mais perigosa do mundo. Eu estava trancado com um predador que sabia meus hábitos. O posto de gasolina seguro estava a apenas alguns quilômetros, mas eu não podia esperar. Eu precisava tirá-lo dali imediatamente. Meu coração estava batendo tão forte que eu podia ouvir o eco nos ouvidos. Eu estava hiperventilando. A próxima curva era acentuada e eu vi uma pequena entrada de terra que dava para uma clareira de serviço da concessionária. Era perigoso, mas eu tinha que fazer. Olhei para o velocímetro. 80 quilômetros por hora. Chegamos, Leandro. Eu disse sem olhar para ele. Vou parar aqui. A concessionária vai te dar ajuda. Leandro riu. O som era seco e áspero, nada humano. Não, Robson. Ainda não chegamos. Nós vamos continuar. Há um lugar muito mais tranquilo para nós, há uns 40 minutos. É para lá que você vai. Não se preocupe, eu dirijo de lá. Você está cansado. A ameaça era explícita. Se eu parasse, ele faria algo. Se eu continuasse, ele faria algo. Minha mente entrou em pânico. Não pensei. Agi por instinto. Girei o volante bruscamente, jogando o caminhão para a clareira. O veículo sacudiu violentamente. O freio a ar gritou. E a carga de tijolos atrás de mim gemeu com o impacto. Leandro, que estava sem cinto, foi jogado contra o painel. Ele soltou um ruído, mais um grunhido do que uma dor real, e começou a se recuperar rapidamente. Antes que ele pudesse se firmar, eu destravei minha porta. Peguei a chave de fenda que eu sempre deixava debaixo do banco e pulei para fora na chuva. Eu caí na lama escura, mas me levantei imediatamente e corri para o outro lado, abrindo a porta do passageiro. Saia! Agora! Gritei, apontando a chave de fenda. Leandro estava sentado, olhando para mim com os olhos injetados de raiva. Ele parecia não apenas ferido, mas traído. Ele colocou a mão no ferimento da testa, lambeu o sangue e sorriu. Você vai se arrepender disso, Robson. Eu te encontrei uma vez. Eu sei onde você mora. Eu sei quem está lá. Foi o bastante. A menção da minha família, da minha esposa Mariana. Eu levantei a chave de fenda e, sem pensar duas vezes, acertei o braço dele. Não esperei para ver o que aconteceria. Eu me joguei de volta para a cabine, liguei o motor, engatei a marcha e saí da clareira, deixando o caminhão deslizar de volta para a BR. Olhei pelo retrovisor.
Leandro estava parado na beira da estrada, as mãos nos bolsos, apenas observando meu caminhão sumir na chuva. Ele parecia perfeitamente à vontade, como se tivesse acabado de perder um jogo. Eu dirigi por mais 5 horas, sem parar, até chegar a um posto gigantesco, cheio de gente. Liguei para a polícia, contei sobre o assalto e a carona, mas não pude falar a verdade sobre o que ele sabia. Eu parecia um louco. A polícia fez uma busca na área, mas não encontraram vestígios de Leandro. Não havia corpo, não havia sinais de luta na clareira. Hoje já faz quase 1 ano. Eu larguei essa rota, vendi o caminhão, troquei de cidade. Mas a paranoia nunca foi embora. Sempre que paro em um semáforo, eu checo o retrovisor lateral. 2 vezes, 3 vezes. Eu sei que foi estúpido, mas antes de dormir, eu confiro se todas as janelas e portas estão trancadas e olho através da veneziana se tem alguém parado na rua. Eu sinto que ele está por perto, apenas esperando eu voltar a ter uma rotina, esperando o momento certo para entrar. Ele não precisava de dinheiro. Ele precisava de mim. E eu tenho medo de que, da próxima vez, ele não vai pedir uma carona. Ele vai apenas estar sentado no banco do passageiro quando eu acordar. Eu nunca mais olhei para a tela de um computador do mesmo jeito, porque foi ali, em uma sala de Zoom cheia de gente, que a ameaça real começou. Eu sou Patrícia, estudante de jornalismo, e no semestre passado eu estava desesperada, atrás de qualquer um que me ajudasse com o trabalho de ética. Foi assim que eu entrei naquele grupo de estudos online. Tinha um monte de gente, mas quem se destacou logo de cara foi o André. Ele era inteligente, calmo e parecia ter as mesmas dificuldades que eu com os prazos. A gente começou a trocar mensagens no Telegram. No começo, era só sobre a matéria, sabe? O que você achou do artigo? Acho que a gente devia focar na parte da censura. Coisas normais. Ele perguntava da minha vida, eu perguntava da dele. Ele dizia que era de outra cidade, mas que estava fazendo a faculdade à distância por um tempo. Parecia super razoável. O problema foi quando as mensagens dele passaram de 10 por dia. Ele começou a comentar sobre coisas que eu não tinha falado. Tipo, eu postei uma foto de uma xícara de café no meu Instagram e ele me mandou uma mensagem 10 minutos depois, dizendo: "Você devia experimentar a mistura de canela daquela cafeteria que você frequenta, Patrícia. E a cafeteria que eu frequento é pequena, não tem nome famoso. E eu nunca tinha marcado o local em nenhuma foto." Eu gelei. Respondi na hora, tentando parecer casual, que ele devia estar me confundindo. E ele só colocou um emoji de piscadela. Foi o primeiro sinal de que algo estava seriamente errado. Eu tentei me afastar, reduzir as respostas. Mas aí começou o bombardeio. Ele me mandava mensagens de madrugada, dizendo que estava pensando em mim. Criava contas falsas no Twitter para dar like em postagens antigas minhas. Quando eu bloqueei o número dele, ele me mandou um e-mail com o assunto: "Por que o silêncio?" Eu senti a garganta fechar, aquele suor frio escorrendo pela nuca, porque até aquele momento era só um cara estranho na internet. Agora era perseguição, e ele estava me dando a certeza de que me conhecia muito melhor do que eu imaginava. Eu comecei a mudar minha rotina drasticamente. Troquei a hora que eu ia para a academia, parei de pedir comida por delivery e, o mais difícil, comecei a sentir medo dentro do meu próprio apartamento. Eu moro sozinha e a sensação de que alguém sabia exatamente onde eu estava e o que eu estava fazendo era sufocante. Eu lembrei que ele tinha me perguntado, lá no começo, qual era o meu andar
Eu dei uma resposta vaga, mas ele pressionou, dizendo que o elevador do meu prédio parecia antigo. Como ele saberia do elevador? Eu nunca tinha mostrado a fachada do prédio. A paranoia escalou quando eu decidi ir à biblioteca da faculdade para estudar, achando que estaria mais segura em um lugar público. Eu estava com fones de ouvido, focada no meu livro, quando senti um toque leve no ombro. Era o Tiago, um colega da minha turma, mas meu coração disparou. Eu quase gritei. Quando me recuperei, olhei ao redor, procurando rostos familiares. E foi então que eu o vi. No canto, perto da seção de história, estava o André. Ele não me cumprimentou. Ele nem sequer olhou na minha direção, mas ele estava ali, vestido com uma jaqueta escura, olhando fixamente para a tela do laptop dele, que estava totalmente apagada. Ele estava apenas sentado, esperando. Eu senti minhas mãos tremerem tanto que mal consegui fechar o livro. Levantei devagar, fingindo que ia ao banheiro. Quando saí da biblioteca, não olhei para trás, mas meus pés se moveram rápido, em um ritmo de fuga desesperada. Eu peguei um Uber até um shopping longe da minha casa, só para ter certeza de que ele não me seguiria. Passei horas lá, nervosa, ligando para minha amiga Mariana para desabafar, tentando racionalizar que era uma coincidência, mas não era. Mais tarde, naquela noite, já de volta ao meu apartamento, eu recebi uma foto por uma conta nova no Instagram. Não tinha legenda. Era uma foto tirada de longe, mas nítida o suficiente. Era eu, sentada na biblioteca, com a jaqueta vermelha, minutos antes de ter visto ele. A foto tinha sido tirada de cima. Ele estava me observando da sacada do segundo andar. O pânico virou uma raiva fria. Eu passei o dia seguinte sem sair de casa, as janelas fechadas. Eu sabia que precisava de provas mais concretas para envolver a polícia, algo que confirmasse que ele estava fisicamente agindo perto da minha residência. Às 9 da noite, eu decidi descer rapidamente para checar a caixa de correio. Era um risco, mas eu precisava de ar e de algo que me tirasse daquele ciclo de medo no apartamento. Peguei as chaves, verifiquei o olho mágico 2 vezes e saí apressadamente. O corredor estava escuro e silencioso. Aquele silêncio que, de repente, se torna aterrorizante. Fui até o térreo, peguei a correspondência e estava voltando para o elevador quando notei. Colada no mural de avisos do prédio, bem no canto, estava uma folha de papel dobrada. Não era um anúncio. Eu hesitei, mas a curiosidade e o medo me fizeram pegar a nota. Estava escrita à mão, em letra de forma, apenas uma frase. Você é mais bonita pessoalmente, Patrícia. E um desenho tosco de um olho. Meu estômago revirou e o som dos meus próprios passos ecoou como tiros no hall. Ele tinha entrado. Ele sabia o meu nome completo, o meu prédio, e tinha deixado uma mensagem física para mim. Eu estava em casa, mas não estava segura. Corri para o elevador, as mãos tremendo tanto que mal consegui apertar o botão do meu andar. Quando a porta se fechou, olhei para o número do andar subindo e percebi que ele não precisava de redes sociais ou e-mail. Ele só precisava de uma chave de fenda e um pouco de audácia. Liguei para a polícia, mas sem um confronto direto, sem uma invasão em flagrante. Era só assédio virtual e uma nota estranha. Eles registraram o boletim, prometeram rondas, mas eu sabia que ele estava solto por aí. Já faz quase 1 ano. Eu me mudei para outra cidade, troquei de número, larguei as redes sociais que ele conhecia e até o meu curso. Eu sobrevivo com a sensação constante de que todo barulho no corredor é ele, que todo carro que para na esquina está me esperando. O trauma não passou. Não durmo direito. Eu sei que o meu celular está em modo silencioso, mas às vezes, no meio da noite,
Juro que ouço o som de uma notificação desconhecida e o pânico volta. Ele não sumiu. Ele só está esperando eu cometer um erro de novo. E se eu voltar a me sentir segura, tenho certeza que é quando ele vai me encontrar.